E aí, pessoal, beleza? Professora Juliana. E no vídeo de hoje nós vamos fazer a correção da OBB, Olimpíada Brasileira de Biologia de 2023. Então pega lápis e papel aí na mão para você anotar toda essa correção. Então vamos lá. Eu trouxe hoje esse vídeo para você porque eu tenho vários dos meus alunos que fizeram essa Olimpíada OBB, que é promovida pelo Instituto Butantan, né, pela prefeitura e pelo governo de São Paulo. É uma Olimpíada muito concorrida, muito interessante também, porque quem é aprovado, né, nas fases subsequentes ganha ali, né, uma semana de estágio no Butantan. Deve ser incrível, maravilhoso trabalhar lá, fazer estágio lá, né, um lugar muito importante aí para o nosso país. E então eu sempre incentivo os meus alunos a participarem dessa Olimpíada. Ela tem uma prova que vale para todas as séries do ensino médio, então é a mesma prova. Isso é uma desvantagem, mas às vezes não, porque como ela tem se tornado uma Olimpíada cada vez mais participativa, nós temos então às vezes alunos de primeiro ano que têm um desempenho melhor do que os que estão no terceiro, tá? Então vai muito do conhecimento de mundo, né? Ela tem se tornado uma prova cada vez menos técnica e uma prova mais voltada para a nossa realidade. Inclusive aqui já de antemão parabenizar o Instituto Butantan pela prova desse ano, que eu achei excelente. Prof. Ju, ó, resolveu a prova, tá aqui. E eu vou agora corrigir com vocês, tá? Lembrando, você pode pegar essa prova, mesmo que você não fez ela na sua escola, se você não está inscrito, você pode baixar essa prova e todas as outras provas da OBB no site, né, da OBB. Só dá uma googlada aí, OBB 2023, que já aparece o site ali das Olimpíadas de Biologia, né, do Butantan, e você consegue baixar a prova e dos anos anteriores os gabaritos. Inclusive a desse ano já está disponível também, tá? Então por isso que eu gostaria de comentar algumas questões aqui com vocês, tá? Vamos passar por todas as 30 questões, falando a respeito das respostas corretas, tá? Então você acompanha aí com a sua prova, baixa o arquivo e nós vamos fazendo os comentários com relação às respostas, tá? Então a questão número 1 está falando sobre a dengue. E além da vacina, o que a gente pode fazer com relação à dengue, né? Para prevenir, seria a letra C, combate aos focos de água parada. A dengue é uma doença que hoje ainda traz muito problema para o Brasil. E essa é uma das principais medidas, né? Evitar água parada em limpa, e por isso que a questão número 1 é a alternativa C de cachorro. A questão 2 está falando ali sobre as doenças negligenciadas. E por que elas são chamadas de doenças negligenciadas? Seria a alternativa A, porque são doenças que acometem principalmente populações de baixa renda, tá? Infelizmente, acabam passando despercebidas, né? São doenças que às vezes não trazem tanto interesse financeiro, econômico e tal, por parte das grandes indústrias. Elas acabam ficando à mercê aí de estudos. Mas o Instituto Butantan estuda essas doenças, tem até vídeo no Instagram da Prof. Ju falando sobre a vacina para dengue que o Butantan tem feito, certo? Então a resposta correta da questão 2 aí seria a alternativa A, a doença negligenciada e as doenças negligenciadas, tá? Questão 3, ele está falando de uma doença que não é causada pelo Aedes aegypti, tá? Então, o Aedes aegypti causa muitas doenças, né? É um mosquito do demônio, né? Porque ele causa febre amarela, dengue, chikungunya, zika. Mas a doença que está relacionada aqui na questão que não é causada pelo Aedes é a letra A, malária. A malária é causada por protozoário, né? Não por vírus, então o Aedes não transmite essa doença. O Aedes é um mosquito, tá? O vetor, mas ele não transmite esse protozoário da malária. Então, a única errada aí é a letra A, na questão 3. Questão 4, ele está falando que, no texto ali, né, o importante recurso desenvolvido pela ciência baseia-se na inoculação do que no organismo a ser imunizado. Então, a inoculação é feita do corpo estranho. O corpo estranho, vamos dizer aqui na letra D, é o antígeno, tá? Todas as outras respostas não têm nada a ver com a produção de vacinas, né, a função das vacinas, certo? Então, a gente inocula os antígenos para que o próprio corpo produza uma resposta imune. Questão 5. Uma doença que teve a sua incidência reduzida graças à vacinação foi a letra C, poliomielite, também conhecida como paralisia infantil. Na época em que eu nasci, né, que eu era uma jovenzinha ali nos anos 90, nós ainda tínhamos crianças na cadeira de roda por não ter sido vacinadas pela poliomielite. Graças a Deus, essa é uma doença que foi erradicada, tá? As outras doenças ali não são relacionadas à vacinação e muito menos vacinação infantil, tá?
Chagas, cegueira noturna é vitamina, né? Questão de vitaminas, não é de vacina. Hemofilia é uma condição genética e escorbuto também é relacionado a vitaminas e não a vacina. Então, a correta é a letra C de cachorro, ok? Exercício 6 a 9, a gente vai utilizar o texto para poder responder. O texto, né, com o tratamento das células ali, células CAR-T, que seria uma tecnologia aí muito interessante que está tendo agora, né? E aí na questão 6 ele pede ali, ó, que uma das vantagens, né, de usar essa técnica que está descrita no texto, tá, seria o quê? Uma maior especificidade dos linfócitos T nas células cancerosas. Porque daí eu vou atingir o alvo e não todas as outras células do corpo, né? A gente sabe que a quimioterapia acaba causando vários efeitos colaterais porque ela acaba causando um dano para todas as células, né? Se a gente conseguir atingir o alvo, que seria as células cancerígenas tumorais ali que se dividem desordenadamente, seria muito mais interessante, né? Um tratamento assim. Então, a resposta correta para a questão 6 é a letra D de dado, tá? Questão 7. Ele está falando aí que a produção do antígeno CD19 acontece em qual organela? Gente, é um antígeno. Ainda que seja um corpo estranho, né? Antígeno a gente trata como proteína. Qual é a organela descrita aqui na nossa sequência que se refere à função síntese de proteínas? É o retículo endoplasmático rugoso e também chamado de granular, alternativa B de bola, tá? Então, antígeno é uma proteína, eu preciso dessa informação, né? Ele ainda fala na questão, né? Uma proteína comum na superfície de células tumorais. Então, antígeno, proteína, retículo endoplasmático granular ou rugoso, alternativa B de bola. Questão 8. Qual hábito que não aumenta o risco de câncer? Atividades físicas, né, gente? Atividade física, além de não aumentar o risco de câncer, ela é um dos preventivos para desenvolver vários tipos de cânceres, ok? Porque ela está nos pilares da vida saudável. Então, a letra E é o que não aumenta o risco de câncer, ok? Questão 9. Ele está falando ali das células tumorais, perde o seu controle mitótico, tá? Então, qual que é mais provável, né? Qual tipo de célula é mais provável ter essa divisão desordenada, né? Em qual célula que é mais possível? Na célula epitelial, alternativa B de bola. Por quê? Porque as células epiteliais estão mais expostas, por exemplo, à radiação solar, a algum tipo de contaminante, né? A pele é a nossa primeira barreira aí, né? Pensando em epitélio, então, ele é uma célula que fica mais exposta, né? Aos danos, ao meio, né? Nós temos, lógico, o epitélio dos órgãos também, revestimento, né? Que também seria uma primeira barreira, vamos dizer ali, né? Dos órgãos, dos vasos sanguíneos. Então, é sempre mais possível que nessa região nós tenhamos, tá? Mitoses ou divisões desordenadas, ok? Alternativa B, células epiteliais. Agora ali, as questões de 10 a 18, elas estão até fazendo uma menção àquela nova série, né, The Last of Us, que fala a respeito de um fungo, né, que traz pânico ali, né, nos zumbis e tal, enfim, e ele tá falando aqui sobre esse fungo no texto, né. E aí na questão 10 ele pergunta assim, uma característica do parasita, que caso presente confirmaria essa hipótese, né, de uma infecção por fungo, é o quê? A única alternativa ali que traz uma característica do reino fungi é a letra D de dado. A presença de hifas, o corpo, né? A estrutura dos fungos é formada de hifas e esse conjunto de hifas forma um micélio. Não existe nenhum outro reino na natureza formado por hifas a não ser o reino fungi. Então, por isso que é a letra D de dado, ok? Questão 11. Ele está falando ali que uma das formas de atuação de alguns antimicóticos para inibir, né, os fungos, assim como o antibiótico é para bactéria, o antimicótico é para fungos, tá? Consiste na inibição de sua parede celular. A parede celular do fungo é composta do quê? Você precisa lembrar de composição química da célula. A parede celular do fungo é composta por quitina, um polissacarídeo misto nitrogenado, que então seria um glicídio. Lembrando, tá? Glicídio, carboidrato. Glicerídeo, que vem de glicerol, gorduras, tá? Lipídios, então não confundo aí. Então aqui o correto é glicídios, ok? Questão 11, letra A. Na questão 12, ele está falando ali sobre uma vacina que poderia ser criada, né, para fungos. E ele pega a definição de vacinas no geral, né? Ele fala assim, ó, uma vacina que seja eficaz promove no hospedeiro o quê? Letra A, a produção de anticorpos e células de memória.
tá? É como se você fosse atacado, vamos dizer assim, e na próxima vez que vier um ataque, você já sabe como se defender, ok? Então, essa é vamos dizer assim, o intuito das vacinas. Não tem aqui nada, a gente não vai inocular os anticorpos, né, antimicóticos, não. Isso seria até uma forma de usar o soro, né? O soro é que não tem tempo da gente produzir resposta imune, então ele já faz a imunização ali na hora, mas as vacinas não, elas vão produzir os anticorpos, como está na letra A. Então, a questão 12, letra A de amor, ok? Questão 13. Ele está falando de uma das aplicações que a gente não pode atribuir aos fungos, que são extremamente importantes, tá, gente? Para a biotecnologia hoje. Mas o que não é uma aplicação de fungo aqui na questão 13? Letra E, fixação de carbono, porque para fixar carbono eu precisaria fazer fotossíntese, os fungos não têm clorofila nem cloroplasto, ok? Então, 13, letra E, bora para 14. A 14 está falando ali, né, que temos doenças conhecidas ali como raiva, toxoplasmose e sífilis. A raiva é uma doença causada por vírus, o vírus da raiva. Toxoplasmose é uma doença causada por um protozoário, Toxoplasma gondii. E a sífilis é uma doença causada por bactéria, é uma IST, né, inclusive causada por bactérias, tá? Então aqui na ordem nós temos vírus, protozoário e bactéria. Então a alternativa correta para essa ordem, né, agente etiológico, agente causador, transmissor dessa doença, seria a letra B de bola, tá? B de bola. Questão 15. O que é a decomposição que os fungos fazem? Olha que questão interessante. É muito fácil falar que os fungos são decompositores, as bactérias, mas o que é decomposição? Muito boa essa questão. Decomposição é o quê? É a transformação de matéria orgânica em inorgânica, tá? Então, eu retorno essa matéria para a cadeia alimentar, é o ciclo da cadeia alimentar, né? Eu lembro que na hora que eu fui ver essa questão, eu fiquei em dúvida ali com a letra C, porque falava reciclagem da energia nas cadeias alimentares, mas a energia não se recicla, né? A energia ela é unidirecional, tá? O que a gente vai reciclar é a matéria, né? O que a gente cicla na cadeia alimentar é a matéria, ok? Então, por isso que a correta aqui é a letra B de bola, tá?